Olá, pessoal, boa tarde. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade às formações para os agentes comunitários rurais e os agentes comunitários de apicultura no projeto Bahia Produtiva, né? Nós estamos aqui dando continuidade a essas ações do plano emergencial de manutenção dos serviços de ATE no programa. Então, nossas atividades estão acontecendo de forma virtual e já há alguns dias a gente já vem fazendo algumas formações através de live. Boa tarde a todos. Meu nome é Jefferson, né? Eu sou, eu sou da comunidade de Sodrelândia, no município de Tupiara, aqui, próximo a Brotas e Macaúbas. Sou formado em agroecologia, né? Fiz o curso superior de tecnologia em agroecologia no Instituto Federal Baiano, no campus Uruçuca. E desde lá, desde quando eu entrei no curso, né, eu sempre me interessei na área de apicultura e meliponicultura das abelhas. Desde quando tive conhecimento das abelhas, eu me interessei pela área. Minha linha de pesquisa, né, na graduação foi com apicultura, né, mais especificamente na área de sanidade apícola. E desde quando entrei no curso lá em Uruçuca, no Baiano em Agroecologia, eu comecei a participar de um grupo de estudos e pesquisas que tem lá no campus, que é o GEPAM, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Apis e Meliponas, que é coordenado pela professora Juliana, lá no campus Uruçuca. E a gente sempre desenvolve atividades de extensão, de ensino, de pesquisa em relação às apis e também às meliponas, né, que é uma área muito interessante, né? Sou também apicultor, sou meliponicultor, estou com algumas colmeias de abelhas sem ferrão, né, recém-adquiridas. E atualmente eu estou trabalhando na Escola Família Agrícola aqui de Brotas de Macaúbas como monitor e professor também. E, e quero agradecer o convite aí de Divane e de Claudineia e da Fundifran para participar desse momento de formação aqui e dessa troca de experiências aqui de trabalho. Acho que é muito importante a gente estar discutindo e falar sobre a abelha. Para mim é sempre muito bom. E aí, muito obrigado, deixar aqui já desde já o meu agradecimento por essa oportunidade de estar falando sobre a abelha sem ferrão aqui para o pessoal dos técnicos do Bahia Produtivo. Ok, Jefferson, obrigada. Tá, sumiu. Olá, gente. Hoje estamos com um probleminha de internet, mas aos poucos a gente vai ajeitando as coisas e a gente consegue fazer essa atividade, a formação. Bem, gostaria de citar também aqui os colegas de trabalho que estiveram juntos, né, que estão junto comigo no desenvolvimento dessa atividade, que é Giovanni, coordenadora de campo, Ed Carlos, técnico de campo, e Priscila, que é da parte administrativa. Né? Então, essa é a nossa equipe que trabalha no projeto Bahia Produtivo. Bem, gente, deixa eu verificar aqui quem está chegando, quem já está aqui na nossa página, mandando um alô, se apresentando. Quem ainda não se apresentou, por favor, fale, coloque o seu nome no chat, fale a entidade que representa, para que a gente saiba quem está participando desse momento conosco. Temos aqui a Anália Castro. Boa tarde, Anália, seja bem-vinda. Ed Carlos já mandou um abraço aqui para Jefferson. Manda ver aí, garoto. Um abraço. Camila, boa tarde. Ela é apicultura e técnica em agropecuária. Bem-vinda, Camila. Vamos ver mais quem está aqui. Antônio Carlos, ACR de Lagoa da Torta. Boa tarde. Vamos mais. Fernanda, boa tarde. ACR de Riacho de Santana. Seguindo aqui nas participações, né? Divane dando seu boa tarde aqui, que é a nossa coordenadora de campo do projeto Bahia Produtiva.
Seguindo aqui, vamos mais, vamos ver aqui. Rai Silva. Rai, se você puder dizer que entidade representa, eu agradeço, viu? As pessoas que estão colocando o nome, fala de onde vem, para que a gente possa conhecer, para que a gente possa saber quem é que está participando, quais são as organizações que estão participando desse momento com a gente também. Elaine Sateles, boa tarde, ela é da Associação do Quilombo Lagoa do Jacaré de Paratinga, também é uma ACR. Rayane, boa tarde, Rayane. Rayane, ela é uma agente comunitária da apicultura, né? Está aqui com a gente desde as outras formações e hoje aqui também nesse momento muito importante, discutindo sobre a criação de abelhas sem ferrão. Divane destacando aqui a presença de Jefferson, né, como palestrante. Pessoal, aproveitem a oportunidade, porque especialistas nessa área são pouco e Jefferson é ótimo. Tá certo, né? Quem mais está chegando aqui? Deviane também está aqui com a gente. Deviane, que é lá da Agrovila 20, que é uma ACA da Associação A Praga de Serra do Ramalho. Bem-vinda, Deviane. Alguns aqui Jefferson já deve conhecer, né, Jefferson? Alguns eu conheço, alguns eu conheço. Isso aí. Certo. Maria Xavier, ACR lá da Associação do Carrapicho, lá do Santo Onofre de Paratinga. Bem-vinda. Maria. Hoje está dando esse sinal. Não, a CR de Associação de Desenvolvimento de Bermudas, mas, se eu não me engano, está utilizando o Érica, mas a pessoa é Dimas. Obrigada por estar participando desse momento. Ioná Manuela, Sazop, Baixo Sul. Obrigada, Ioná, pela sua participação. Gleidson, ACR, lá da Associação dos Indígenas da Tuxá, no Pente São Francisco. Bem-vindo, Gleidson. Ailton Santana, ACR do Sudoeste Baiano, também está iniciando a criação da ACF. Olha aí, que maravilha. Temos outras pessoas aqui com a gente, de outras instituições. Obrigada pela participação de vocês. E, por favor, eu estou vendo aqui que mais pessoas estão visualizando essa atividade, estão participando desse momento. Por favor, se apresente, coloque seu nome, a entidade que representa aqui no chat. Por gentileza, não esqueçam de fazer isso, ok? Bem, então, nós agora vamos passar a palavra para a pessoa, né, que é o conhecedor da área da palestra de hoje, que é Jefferson, que vai falar sobre a criação de abelhas sem ferrão. Bom, é só para esclarecer o pessoal que está assistindo, né, quem tá passando os slides é Claudineia, então às vezes eu vou estar pedindo para ela passar os slides e pode demorar um pouquinho essa comunicação do slide passar de um para o outro, né? E aí pode demorar, ficar um tempinho ocioso na minha fala. Bom, como eu já me apresentei antes, eu sou Jefferson Alves, né, sou agroecólogo formado pelo IF Baiano Campus Uruçuca. Atualmente estou trabalhando como monitor na EFAR, em Brotas de Macaúbas. Eu fui estagiário da Fundifran no início do ano passado, né? Fiz meu estágio profissional lá na Fundifran, e juntamente com a equipe do Bahia Produtiva, acompanhando as atividades da equipe do Bahia Produtiva. E aí, numa dessas atividades, a gente fez fez algumas atividades sobre criação de abelhas sem ferrão, né? Uma delas foi no Espraiado e outra, se não me engano, na Agrovila 20. E aí, novamente, tendo essa oportunidade de estar falando sobre abelhas sem ferrão aí para vocês e para o pessoal do Bahia Produtiva, né? Eu gostaria novamente de agradecer a oportunidade, a Fundifran, agradecer o convite. Eu quero dizer que eu não sou nenhum especialista assim, na área de meliponicultura, mas eu sou um estudioso, gosto de estudar, sou apaixonado pelas abelhas no geral, né? E muito também pelas abelhas sem ferrão. E aqui eu vou tentar passar para vocês todo o conhecimento que eu tenho, que eu adquiri ao longo da caminhada e
tentar sanar as dúvidas que vocês tenham no final. Peço que vocês, ao momento em que for surgindo as dúvidas, vai colocando aí nos comentários, que depois a gente vai responder, né, todas. Se não der para responder todas, a gente responde em outro momento. Vou deixar meus contatos à disposição também. Então, bom, pode passar esse slide inicial. Estou aguardando o slide passar. Pronto. Bom, como a gente vai falar sobre a criação de abelhas sem ferrão, a gente vai falar sobre meliponicultura. O que é a meliponicultura? A meliponicultura é a criação técnica de abelhas nativas sem ferrão. Essa é a atividade chamada de meliponicultura. Mas o que são as abelhas nativas sem ferrão? As abelhas nativas sem ferrão, elas são as conhecidas como meliponas, meliponíneos, né? Elas constituem basicamente de duas tribos, né, segundo a classificação de Mori, que é uma classificação mais utilizada, e tem outra classificação recente, né, que coloca todas na tribo meliponina. Eu vou falar um pouco mais à frente, mas as abelhas sem ferrão, elas constituem basicamente de duas tribos, né, das meliponinas e das triboninas, que são as mais utilizadas para a criação racional na meliponicultura. São abelhas nativas da América do Sul, né, estão distribuídas nas regiões tropicais e subtropicais do mundo, praticamente em todo o globo terrestre existem abelhas em ferrão. Estima-se que existam cerca de 400 espécies de abelhas sociáveis, né, sem ferrão, abelhas que formam colônia e vivem em sociedade, sendo que destas, aproximadamente 300 delas estão no Brasil. Existem muitas ainda que não foram descritas, algumas que ainda não foram descritas, que não é do nosso conhecimento, mas a grande parte delas ocorre naturalmente no território brasileiro. Só que um problema, um dado preocupante, é que muitas delas estão sendo ameaçadas de extinção por conta da atividade predatória que se dá por meio do pessoal que quer tirar mel, quer colher o mel, os produtos das abelhas sem ferrão, mas não fazem uma criação racional, não fazem um trabalho técnico e acabam colocando em risco a sobrevivência daquela colmeia e posteriormente a espécie também, né, como um todo, colocando algumas em status de ameaçado em extinção. Pode passar, slide. Quem são, de fato, as abelhas sem ferrão? A partir de agora a gente vai conhecer um pouco das abelhas sem ferrão, né? A gente vai entender, ver que há um universo muito grande de abelhas sem ferrão, uma grande quantidade de espécies, e que existem comportamentos diferentes em cada um. Pode passar. E que existem... Pode passar o slide. Que existem comportamentos diferentes entre as espécies. Aí, aqui eu trouxe para exemplificar um mosaico aqui com foto da entrada do ninho de diversas espécies de abelhas sem ferrão diferentes, né? Para a gente entender o quão diverso, biodiverso essa área da abelha sem ferrão, da meliponicultura. Aqui tem fotos de espécies diferentes. E o interessante é que nesse universo de abelhas sem ferrão, em que tem uma grande quantidade de espécies, cada espécie tem uma característica, tem características diferentes, né? Elas diferem não só nas características morfológicas, e genética, mas também nas características comportamentais também, né? Elas têm comportamentos diferentes, elas têm características genéticas diferentes de uma espécie para outra, têm características morfológicas diferentes de uma espécie para outra. E como a gente tem um grande número de espécies de abelhas sem ferrão, é preciso a gente conhecer, quando vai iniciar a atividade na meliponicultura, iniciar a criação de abelhas sem ferrão, é preciso a gente conhecer a espécie que a gente está trabalhando, porque ou conhecer o comportamento no geral, porque é de fundamental importância para o manejo da espécie, né? Aqui a gente tem ilustrando aqui, mostrando a entrada, né, que é uma característica das abelhas sem ferrão,
Claudineia, pode colocar o mouse aqui. Tem duas fotos maiores, em maior destaque aqui no meio. A foto da direita é um enxame, uma colônia de abelha com ferrão, que elas não têm um padrão assim de característica para nidificar, então elas podem fazer a nidificação em oco, em galhos de árvores, em qualquer local, e elas não têm uma diferenciação, é só apenas os favos aqui e a quantidade de abelhas em cima, né? Em volta dos favos. Já pode colocar o mouse na imagem do lado, já nas abelhas sem ferrão, essa é uma espécie de abelha sem ferrão, né? E aí ela já tem essa característica de construir a entrada do ninho dela, ela tem essa característica de construir a entrada do ninho dela diferente de outras espécies. Então, cada espécie faz uma entrada de ninho diferente. É como, digamos que seja a digital da espécie, né? Existem algumas espécies que, claro, que além da diferença genética, o que difere uma espécie da outra é a entrada do ninho, o local de nidificação, para vocês terem uma ideia. E é muito característico das abelhas sem ferrão, das abelhas nativas sem ferrão, ter essa entrada de ninho assim, bem esculpida e detalhosa, e muitas vezes bonita também, né? Pode passar. Bom, mas por que criar abelha sem ferrão? Por que a gente quer criar abelha sem ferrão? Por que a gente trabalha, né? Para além da preservação e de todo o ganho ambiental que tem criar a abelha sem ferrão, existem uma série de produtos que são gerados a partir da criação de abelha sem ferrão. São produtos diretos e produtos indiretos. Aqui eu listei alguns. Exemplo do mel. O mel das abelhas sem ferrão é um mel com características peculiares, né? Em comparação às apis melíferas, né? Que a gente está acostumado a consumir o mel delas. O mel das abelhas sem ferrão tem características diferenciadas, tem de coloração, de sabor, de densidade. Então, eles têm um mel diferenciado, além das propriedades medicinais, né? É um mel diferenciado e que há procura no mercado, há muita procura no mercado. E também ele acaba sendo mais valorizado do que os outros méis, porque por conta dessa procura no mercado, por causa dessas características que o mel tem, e por conta da pouca oferta, porque elas produzem um pouco menos, são poucas pessoas, não existem tantos meliponicultores quanto tem apicultores, né? Então tem uma produção menor. Então, como a oferta é menor e a procura é maior, tem um preço muito elevado, né, do mel da abelha sem ferrão, além de ser um produto gourmet, né, como é utilizado hoje, até na culinária é muito utilizado, tanto o mel quanto o pólen. As colônias também é uma outra finalidade para a criação de abelha sem ferrão, né, que é a comercialização de colônias, a comercialização de colmeias. Né? Existem muitos meliponicultores que têm as suas caixas, que eles criam e mantêm as caixas para dividir os enxames e comercializar a divisão, né? Comercializar a divisão, que é uma atividade legal e que pode estar acontecendo e muito interessante também e rentável, que é a divisão de colônias, né? Que são destinadas ao aumento da criação de alguns meliponicultores que querem aumentar o plantel, então eles acabam adquirindo novas colônias de outros produtores, né? Ou até mesmo para provocar uma variabilidade genética, porque às vezes ele quer trazer uma genética diferente para trocar dentro do meliponário, então ele compra colônias de outros meliponicultores, né? Então é uma da outra finalidade da criação de abelhas sem ferrão. Tem muita gente que compra também colmeias de abelhas sem ferrão e vende colmeias de abelhas sem ferrão para fim de hobby, né? Tem muita gente no Brasil que criam abelhas sem ferrão apenas por hobby, né? Apenas por gostar, só por ter um animal aqui no quintal de casa, ou então para decoração, só para colocar uma caixinha bonitinha na varanda da minha casa, do sítio, de algum local, para ter como decoração. E essas pessoas, elas gostam dessa área como hobby e até pagam valores altos, né, por essas abelhas para ter
ter como um elemento decorativo em casa, sítios, fazendas, né? Ou para ter como hobby, para ter um passatempo, para estar ir lá e ter uma produção para quando ele quiser um mel para consumir. E esse mercado de produção, de comércio, de venda de colônias tem crescido bastante na meliponicultura, né? Outro mercado é o pólen, que também já existe a comercialização de pólen também de abelha sem ferrão, assim como existe da apis. E é um produto que vem sendo muito utilizado por grandes chefes de cozinha na culinária, né? Produzindo pratos de comida gourmet em restaurantes grandes e renomados, utilizando o pólen de abelha sem ferrão. Existem mais uma possibilidade de comercialização dos produtos de abelha sem ferrão. O cerume também, que é a cera que as abelhas sem ferrão produzem, apesar de um mercado um pouco menos abrangente, né? Mas ele é um mercado que também pode ser aproveitado, é um nicho de mercado que pode ser adentrado para o meliponicultor que está trabalhando com abelha sem ferrão, né? Até porque existe pouca disponibilidade de cera de abelha sem ferrão no mercado, né? Existem algumas atividades, alguns meliponicultores que querem utilizar a cera da abelha sem ferrão para fazer bombom de pólen, por exemplo, que eu vou falar um pouco mais na frente o que é, para fazer doação de lâminas de cera para o enxame, mas que ele não tem uma boa produção e que não encontra muitas vezes no mercado para comprar. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.